Gente, então, para finalizar a nossa matéria, eu vou falar do último tema que não cai na prova, que é a amputação. E ele é um tema que dá para a gente tanto trabalhar na urgência e na emergência, como eu vou mostrar para vocês que é uma situação clínica também que pode acontecer em pacientes, principalmente com diabético. Então, a maior causa de amputação, no Brasil ainda é, as amputações que acontecem de forma clínica, não de forma traumática, né? Então, essa é a grande diferença. Traumática advinda de um acidente e de forma clínica, por alguma condição de saúde do paciente. Então, para definir o que é a amputação, independente da causa, ela é o processo que ele vai ser traumático se for em acidente ou cirúrgico se for clínico, que resulta na separação de um ou mais membros ou partes do corpo. Então, a definição ela é única, a gente só precisa entender qual foi a causa, tá? E elas podem acontecer de forma traumática, ou por acidentes de objetos cortantes, ou por esmagamento. Então, em geral, está associado ou a politraumas, né, a acidentes automobilísticos em geral, ou também ao trabalho, como vocês estão vendo uma imagem aí, a alguma ocupação funcional que lide com maquinários que podem fazer ou o esmagamento, né, por prensas, ou uma serra, por exemplo, como está aí, fazendo o corte, né, e a amputação direto do membro. Se for as não traumáticas, que a gente chama de amputações clínicas, aí tem a ver com diabetes, câncer, por exemplo, que levam à necessidade de amputação conforme há uma progressão da doença. Então, o exemplo mais comum é o diabetes hoje em dia, por isso que é uma das causas mais comuns de amputação, mas também o câncer acontece e pode fazer com que a pessoa precise, desarticular e amputar alguma região do corpo. Bom, e aí, quando a gente fala de uma amputação traumática, então eu vou voltar para o nosso tema, que é primeiros socorros. A gente precisa então focar na amputação traumática. Existe a possibilidade, então, de viabilidade do membro da amputação. Então, é exatamente isso que é o nosso foco quando a gente fala de amputação. Porque, por exemplo, em um acidente de trabalho em que, sei lá, o trabalhador perdeu um dedo ou perdeu a ponta, né, uma das falanges do dedo, existe a possibilidade da gente manter esse membro ou esse pedaço de membro viável até que ele seja encaminhado para um serviço de saúde e exista a possibilidade de reimplante, né, desse membro. O reimplante, ele não depende só da viabilidade do membro, é claro que depende também da técnica cirúrgica e ver se o membro realmente conseguiu ser revascularizado, se o médico conseguiu, em sua técnica, religar todos os nervos, né? E ver se ele vai ser funcional de novo ou não. Mas uma das coisas que está na nossa mão, como socorristas, é manter esse membro viável após a amputação. Então, a gente vai focar mais ou menos nos cuidados de enfermagem em relação a isso, tá? Então, ó, o braço do ciclista deveria ser colocado em recipiente refrigerado, diz o médico, nesse acidente em que ele perdeu o braço, né? Então, aqui a gente vai ver mais ou menos como é que a gente faz para manter viável esse membro. Então, a primeira coisa que a gente vai se preocupar claro, não é só com o membro, é com a pessoa. Então, a gente vai prestar os primeiros cuidados. E se for prestar os cuidados só para o coto, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar. Então, tá aí colocado, né? Limpe com água e sabão ou soro fisiológico. E a gente tenta manter ocluída esse coto, né? Essa ferida que fez-se aí no coto. Com uma gaze, de preferência estéreo, né? Nem sempre a gente vai ter, considerando que é um atendimento pré-hospitalar, mas pode ser um pano limpo, uma camiseta, uma blusa de frio, uma toalha, alguma coisa que você tenha que esteja limpa. E a ideia é fazer a compressão da região e manter o membro sempre elevado. Manter o membro elevado faz com que a gravidade ajude a ter menos hemorragia, porque daí a gente já considera, né, o XABCD do trauma. Então, a hemorragia que está saindo, esse sanguinante aí, a gente precisa contê-la, e manter o membro elevado faz com que o sangre menos. Então, a primeira ideia é cuidar do coto, do que ficou no paciente. E aí a gente parte, então, para o armazenamento desse membro, né? O ideal é também pegar este membro, lavar, se tiver a possibilidade de lavar, cobrir ele
com algo que seja macio, né? Tá dizendo aí, ó, faça um curativo acolchoado. A ideia desse acolchoamento é para que não haja mais lesões internas das estruturas desse membro, né? Então, a gente tem que pensar que ele vai ser transportado. Então, a ideia é que ele não fique batendo, né? Tendo lesões, mais lesões traumáticas nesse transporte. Então, a ideia é lavar esse pedaço de membro, ou esse membro, colocar ele enrolado em uma toalha, um pano, uma gaze, algo que proteja ele, e preferencialmente colocar ele dentro de um saco plástico, porque o ideal é manter ele em um gelo, né, em um material de gelo, em uma caixa de isopor com gelo. Então, o ideal é manter esse membro refrigerado. Mas o grande erro que acontece em geral, principalmente com membros pequenos, tipo uma falange ou um dedo, ou às vezes uma mão, que caiba dentro de pequenos potes, é que as pessoas acondicionam direto em contato com o gelo. Então consegue gelo de geladeira mesmo, joga tudo dentro do pote, joga o membro lá e leva. Isso é péssimo, porque a gente tem que lembrar que o gelo faz queimadura. Então ele inviabiliza, né, esse membro. Então o ideal é pegou o membro, lavou, colocou em um pano enrolado, uma gaze, deixou ele protegido do atrito, vai colocar dentro de um saco plástico para que não tenha umidade externa nele, fecha esse saco plástico e aí sim esse saco plástico vai em contato com o gelo, com o local refrigerado. Tudo isso para a gente tentar manter a viabilidade do membro. Mesmo que a gente faça tudo isso, não é a única coisa que vai garantir a viabilidade do membro, tá? Tudo vai depender também do tempo em que esse membro passa ali naquela condição, da própria técnica de reimplante desse membro que o médico vai utilizar, de como ficou o coto, das condições de saúde do paciente. Então, também o sucesso do reimplante, ele é multifatorial, tá? Mas um dos pilares é a gente manter esse membro viável, né? Então, os cuidados com o membro amputado são importantes para possibilitar o reimplante e a limpeza deve ser feita com soro fisiológico ou clorexidina, água e álcool, hipoclorito que é a cândida, ou água ou soro fisiológico. Então, naturalmente, como a gente acabou de olhar, é água ou soro fisiológico mesmo, porque considerando uma condição atendimento pré-hospitalar, dificilmente a gente vai ter acesso a esses tipos de material. É claro que no pré-hospitalar também existe a possibilidade do atendimento do SAMU, e aí a matéria também é voltada para isso, né? Então, por isso que deu essas opções aí de talvez um clorexidina. É importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ideia muito fixa de que quanto mais limpo e desinfetado, melhor é. E quando a gente fala de organismo, nem sempre é assim, dependendo da condição, né? É claro que o procedimento cirúrgico tem que ser asséptico, né? Ele tem que ser livre de qualquer tipo de micro-organismo. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de um membro amputado, se eu reduzo muito a carga microbiana, a microbiota natural daquela pele ali, eu posso trazer mais prejuízos para aquele membro. Então, por isso que o ideal não é passar sabão, não é passar álcool, a ideia não é desinfetar aquele membro. A ideia é mantê-lo viável. Então, a gente quer mantê-lo viável de uma forma úmida, porque ele tem que ser úmido, né? Mas a gente não quer ali, a princípio, matar bicho nenhum. Por isso que sempre vai ser acondicionado lavado, né? Com soro fisiológico ou água pura mesmo, tá? Aí aqui eu vou deixar uma situação só para vocês analisarem, e aí vocês me respondam em sala de aula. Então, Ana, uma jovem de 25 anos, sofreu um grave acidente de trânsito enquanto dirigia a moto. Ela foi levada para o hospital e diagnosticada com múltiplas fraturas expostas na perna direita, além de danos severos em vasos sanguíneos e tecidos. A equipe concluiu que a única maneira de salvar a vida da Ana é a amputação emergencial acima do joelho, ou seja, ela ia perder do joelho para baixo. Antes de ser levada para a sala de cirurgia, Ana começa a perceber a gravidade da situação e pergunta ao técnico de enfermagem, Carlos, o que vai acontecer com ela. Carlos, tentando acalmá-la, menciona que os médicos estão fazendo o possível para salvar a sua vida, mas não entra em detalhes sobre a amputação que vai acontecer. A família de Ana está emocionada
emocionalmente devastada, na verdade, e implora a Carlos que faça algo para evitar que ampute. Então, o que a família quer aí é que o técnico de enfermagem impeça a amputação. Eles pedem a Carlos que interceda aos médicos para tentarem outras opções. Os familiares têm esperança de que uma solução menos drástica possa ser encontrada, mesmo que o prognóstico seja muito ruim. Então, diante desse cenário, como Carlos deve agir? É isso que eu gostaria que vocês respondessem para mim. E a outra perguntinha é: ele deve informar a Ana sobre a amputação? Então, será que é de responsabilidade do técnico de enfermagem dar a primeira notícia, dar o diagnóstico de amputação? Lembrando que amputação aqui está como um diagnóstico, né? Foi feito como um diagnóstico médico. Então, eu vou deixar essas duas perguntas para vocês responderem. Pode entregar em folha de caderno mesmo, para mim. Eu pego ela na quarta-feira. Essa folhinha, para quem for, eu pego ela na quarta-feira e talvez essa folhinha com as duas respostas pode ajudar, se for o caso, de alguém precisar de recuperação. Eu posso utilizar essas duas questões aí como já um instrumento de recuperação, tá bom? Então, eu gostaria que vocês me entregassem a resposta com essas duas respostas de perguntas, com essas duas perguntinhas aí, numa folha de caderno mesmo na quarta-feira.